vida. Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez. Que prazer poder chegar à sua casa e compartilhar da palavra do Senhor com você. Como é bom estarmos juntos. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, nós estamos aqui nesse tempo já marcado, que já virou tradição, toda quinta-feira, estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou chamar a irmã Elma para estarmos juntos e nós vamos celebrar ao nosso Deus. Como é que foi o seu dia? Tudo bem? Você teve um bom dia? Passou bem? Trabalhou muito? Ou descansou muito? Ficou em casa? Saiu? Eu espero que o seu dia tenha sido muito bacana, estando em casa ou na rua, que você tenha desfrutado da bênção do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Pegue o seu telefone, pegue aí o link da nossa transmissão, compartilhe o link com amigos, compartilhe com a família, chame o povo de Deus para estarmos juntos agora e vamos exaltar o nome do nosso Senhor. Amém? Nós vamos começar nessa noite a nossa transmissão, a nossa live, e eu quero ler com você a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e eu quero ler com você o texto do capítulo 5, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 23, que está escrito assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor? Curva sua cabeça comigo, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, muito obrigado porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos livra, muito obrigado por teu grande amor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de abrirmos a tua palavra dia após dia, e hoje à noite temos a liberdade de abrir as Escrituras, de falar do nome de Jesus, de falar dos teus planos, dos teus projetos para todos nós. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, nós oramos muito agradecidos. Pedimos agora que o Senhor esteja abençoando todos os nossos irmãos que estão conosco, todas as famílias, os membros da igreja, o povo da nossa cidade, e onde, ó Deus, a nossa imagem estiver chegando, a nossa voz estiver chegando, onde esta palavra estiver chegando, que cada ouvinte seja pelo Senhor abençoado, tocado, para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Querido, eu quero te fazer um convite, antes da gente chamar a irmã Elma, para que você entre no site da nossa igreja, inrc.com.br. Entre no site da igreja e conheça a Igreja do Nazareno Central de Rio Claro, conheça a nossa página, os nossos pastores, os nossos ministérios. Entre lá, inrc.com.br. E também quero convidá-lo para que você baixe o nosso aplicativo. Vá lá na loja Apple Store, para quem tem iOS, vai lá no Google Play, para quem tem Android, baixe o nosso aplicativo, inrc.com.br. Assim você estará conectado conosco pelo site, assim você estará conosco pelo aplicativo, e nós temos os nossos GEs, os nossos grupos de estudos, as nossas classes de escola dominical, nós temos as nossas transmissões, enfim, tem ministério para casais, ministério para jovens, adolescentes, o departamento infantil, tem tantas coisas acontecendo na igreja que é maravilhoso. Sem falar na aba, a nossa associação Bethesda Assistencial, administrada pela Igreja do Nazareno. A aba é o nosso braço de evangelismo e o nosso braço de apoio a todos os ministérios sociais. E nós temos feito
nesses dias um trabalho lindo, maravilhoso, que nos enche de orgulho. Louvado seja o nosso Deus. Participe conosco. Você pode se tornar membro, você pode se tornar participante, você pode estar conosco nessa grande empreitada. Amém? Muito bem. Dado esse recado para você, vamos agora à palavra. Irmã Elma, seja muito bem-vinda. Deus a abençoe. Que bom tê-la aqui conosco hoje. Boa noite, pastor. A alegria é minha. É muito bom estar com todo mundo, é muito bom estar com o senhor. Eu já preparei as coisas que a gente vai conversar e é uma alegria muito grande, mais uma quinta-feira, repartir um pouquinho daquilo que o senhor tem colocado na nossa vida e no nosso coração. Que maravilha, irmã Elma, que bênção. A senhora teve um bom dia hoje, tudo tranquilo com a senhora? Ah, muito bom. Hoje eu estou muito feliz e sempre a gente está feliz, né, pastor? Quando a gente está com o senhor, a gente está tranquila e cada dia é um dia gostoso para a gente viver. E hoje foi um ótimo dia para a gente viver. Amém. Ó, a senhora comeu bem, descansou, já falou com a família, está todo mundo bem, todo mundo na paz. Então, vamos embora falar de Jesus, pregar o evangelho, contar para todo mundo que Jesus tem feito por nós, porque Isso. Deus é bom demais, né, irmã Elma? Muito. Viver é bom. Pastor, por que eu escolhi esse tema de falar do corpo, né? Eu acho que muitos cristãos, e às vezes eu posso até me incluir nesse cristianismo, dizem assim: olha, eu vou viver a vida como der, mas quando eu morrer, faz do meu corpo o que você quiser. Você pode fazer o que quiser com o meu corpo. Pode moer. Até meus filhos brincam muito comigo. Falam assim: mãe, nós vamos dar tudo seus órgãos. Nós vamos cremar a senhora. Porque eu falo que eu não gosto que creme, né? Mas e Jesus dá uma importância muito grande para o corpo. Como o senhor acabou de ler, pastor, nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. Mas a gente esquece que este corpo é uma casa. Este corpo é casa de Deus. Este corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que dar valor para ele, né? E a Bíblia dá valor para ele. Eu quero hoje passear um pouquinho na palavra de Deus, mostrando quanto é importante esse corpo. Por quê? Primeiro, ele não é meu. Esse corpo não é meu. Nós fomos criados por Deus. A coisa mais linda e inexplicável que existe é a formação de um corpo humano dentro do ventre da sua mãe. Por isso eu queria começar lendo, o senhor vai ler para mim, pastor? Vamos lá, o Salmo 139, a partir do 13, né, até o 18. Nosso corpo pertence ao Senhor. Eu vou ler com o maior prazer e alegria. É sempre bom a gente ler a palavra de Deus, especialmente nesses dias que a gente tem estado juntos aqui. Nós não só temos falado algumas coisas que nós cremos, pensamos, mas nós temos lido muitos textos, porque é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é maravilhosa, e nós queremos realmente fundamentar todo tipo de argumento, nossa fé, aquilo que nós entendemos das Escrituras, firmado de fato na palavra do Senhor. Amém. Eu estou aqui mexendo no celular. Se você me ver mexendo no celular, eu estou respondendo aqui para as pessoas que estão entrando em contato conosco. Então você pode também mandar mensagem. O Kiko está lá no escritório agora, no nosso setor de comunicações, vendo tudo direitinho também, respondendo, compartilhando os textos. E assim você pode deixar já o seu pedido de oração por sua família, qual é a sua necessidade. E no final da nossa live hoje, nós estaremos orando por você. Amém? Então, mas eu quero sempre insistir. Convide a sua família, chame os amigos e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Irmã Elma, Salmo 139, qual versículo a senhora quer que eu leia? Do 13 ao 18, pastor. Então vamos lá. Aqui é uma palavra do salmista nos ensinando
acerca de como é que fomos formados. Esse salmo é lindo, não é, Elma? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos viram a minha alma, a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Que Aleluia. maravilha, pastor. O que o Senhor está dizendo aqui através do salmista Davi? Ele está nos dizendo que o nosso nascimento não é obra do acaso. O nosso nascimento tem um tempo determinado, um fim determinado, tem uma visão determinada. Nós não nascemos porque quisemos, nós nascemos porque Deus o permitiu. Ele é o criador do nosso corpo. Como é lindo quando ele diz que ainda ele nos viu quando nós éramos um embrião. O nosso pai e nossa mãe não tinham conhecimento da gente, mas o Senhor já nos conhecia, porque Ele nos conhece desde o passado, Ele nos conhece no presente e Ele já vive conosco no futuro, Amém. Porque Ele não está preso ao tempo. Deus também sabe quando morremos, porque aqui diz que todos os nossos dias já foram contados, né? Ele sabe tudo sobre a minha vida, pastor. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ele conhece cada pessoa que está nos assistindo muito melhor. Então, quando eu vejo alguém dizer assim, ó, o nosso corpo não vale nada, o nosso corpo vale muito, porque não é nosso. A Bíblia diz que Jesus nos comprou e Ele pagou o preço com o seu próprio sangue. Você não pertence a você mesmo, você é dele, você foi comprado por ele. Jesus é o dono do nosso corpo e ele habita em nós através do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Amém. E nós, pastor, às vezes não damos essa importância para o nosso corpo por falta de leitura da Bíblia. Porque eu quero caminhar um pouquinho hoje com o Senhor e ver o quanto os nossos patriarcas, o quanto as pessoas antigas da palavra davam importância para o corpo, né? E depois eu quero dizer também que no Novo Testamento, o nosso corpo tem que glorificar a Deus. Primeira Amém, coisa, José, lá em Gênesis 51, 50. Gênesis 50, capítulo 24. Se o senhor achou, pode ler para nós. Olha o pedido de José. José vai fazer o último pedido. Olha aí, José, qual é a sua última vontade? O que você deseja? E ele vai dizer a última vontade dele. Gênesis 50, a partir do versículo 24. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra, para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Isso. A gente nem sabe se esse caixão ficou numa pirâmide, se ficou enterrado, sei lá onde que ficou. Mas a gente sabe que ele fez um pedido. E 430 anos depois,
este pedido foi satisfeito em Êxodo. Agora o senhor lê para a gente Êxodo 13, 19. Esse pedido de José foi satisfeito. Os filhos de Israel, quando saíram do Egito, carregaram os ossos de José e o levaram com eles. Amém. Esse texto já vai falar depois que o povo saiu do Egito, na direção de Moisés, na liderança de Moisés. O texto diz: Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Que coisa maravilhosa, pastor. irmã Elma. Em dois sentidos. Antes que a senhora fale, eu quero dizer só em dois sentidos. Quando José pede que levem-no dali, olha, 400 anos depois, agora Moisés leva os ossos de José. Por quê? Porque José faz uma afirmação, crendo na palavra do Deus Todo-Poderoso. Um dia vocês sairão daqui, como o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, ele cria na promessa. Isso vai acontecer. Então, me levem daqui com vocês. Ele estava preocupado. Olha, a preocupação dele no lugar em que os restos mortais dele estariam. É verdade. Pastor, sabe também uma coisa que me chama muito a atenção? A gente conversa com várias pessoas, né? E eu sei que pessoas que estão ou no candomblé ou na macumba, eles às vezes fazem oferenda e vão ao cemitério. Quando eles chegam lá no cemitério, eles têm uma ordem, às vezes, do espírito. Vai lá e pega o coração dessa pessoa, ou pega, sei lá, uma parte dessa pessoa. O senhor sabe disso. Que quando essa ordem é dada, e é um crente que está ali, um cristão que está ali, o maligno não pode tocar no corpo de uma pessoa cristã, mesmo depois de morta. Eu vi isso de várias testemunhas, vi até a Vilma falando que ela ficou intrigada uma vez, a pastora Vilma, né? Que ela ficou intrigada que quando ela estava frequentando o espiritismo, elas foram fazer um sacrifício, quando ela foi pegar num caixão, ele falou, esse não, esse você não pode tocar, nós não temos permissão para mexer neste. Pastor, nós pertencemos ao Senhor. Amém. Nós somos a habitação do Senhor. Eu fazia esse estudo hoje à tarde, sentadinha ali de novo, novamente, o meu coração vibra com essas coisas. A palavra de Deus para mim, ela é tão poderosa e tão preciosa, que eu fico pensando, Senhor, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me fez nascer, o Senhor vai me cuidar do meu corpo até a hora que o Senhor dizer, venha, filha, suba, venha se encontrar com o teu espírito, que já está aqui em cima. E hoje nós vamos ver isso, pastor, e o meu coração se alegra. Amém. Então vamos em frente, porque é muito bom ler esses textos das Escrituras, porque isso é ensinamento, irmã, isso é fundamento da fé. Isso revela o que cremos, e isso nos ensina acerca do plano de Deus para todos nós, para o seu povo, para a sua igreja, e é importante sabermos que cada detalhe foi cuidado pelo Senhor. Deus não nos deixou assim ao léu, Ele planejou tudo. Cada detalhe. Tudo, cada detalhe. Então vamos em frente. E hoje também eu estava pensando, pastor, veja bem, Jesus, vamos falar um pouquinho do Senhor Jesus, do seu corpo glorificado. E eu queria conversar alguma coisa. A Bíblia diz que nem um dos seus ossos foi quebrado. Por que que a Bíblia diz isso? Porque era já uma profecia. O corpo dele teria as marcas das mãos, as marcas nos pés, mas nenhum osso foi quebrado. Ele morreu antes disso. Eu queria ler 3 passagens, pastor, que eu considero muito importante a respeito do Senhor Jesus. João 19:36. Vamos lá, João 19:36, vamos ler já esse texto.
E é interessante, enquanto eu abro a Bíblia aqui, é interessante como o Senhor Jesus nos ensina também, porque Ele é o nosso modelo em tudo, como Ele nos ensina também acerca de como Ele vivia e como Ele era um homem forte, né, cuidando do seu próprio corpo. João 19:36. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra Então, vez diz a Escritura: nem um dos seus ossos será quebrado. A importância que deram para o corpo de Jesus. Pensa comigo, pastor. Jesus, Deus, de que modo que ele nasceu? Ele nasceu humilde, nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu num lugar que era... Ele não era pobre, porque carpinteiro naquela época era uma boa profissão. Os pais de Jesus, eles tinham uma casa, mas Jesus nasceu para dar um exemplo para nós num lugar humilde, num lugar modesto, numa estrebaria com os animais, num lugar não bem cheiroso, mas ali nasceu o Senhor Jesus. Agora fala para mim, pastor, como ele morreu, como o Senhor Jesus morreu. Abra aí, aqui mesmo, no 19 de João, a partir do versículo 38, mostra a morte de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Nascimento humilde, mas o sepultamento com honra, o sepultamento no melhor lugar, o corpo embalsamado da melhor maneira, com perfumes, aromas. Cuidado, num lugar onde ninguém tinha, na morada de um homem rico. Assim foi o cuidado com o corpo que Jesus viveu, que Jesus esteve aqui conosco. Pastor, eu penso em mim. Às vezes, eu vou falar uma coisa meio polêmica, mas às vezes eu falo assim, não vou dar meu olho para qualquer um, não. Esses olhos aqui, eu guardei não vendo nada que era feio nesse mundo, guardei os meus olhos, guardei tudo para o Senhor, e depois, quando eu morrer, eu vou dar para alguém, sei lá, meu Deus, o que esse olho vai ver? Porque o corpo é a habitação do Espírito Santo. Meus filhos ficam bravos que eu falo isso. Mãe, não vai falar nada dessas coisas, porque é polêmico, mas eu fico pensando, pastor, Jesus mora em nós, somos morada dele. Como é que o homem, depois que morre, era honrado? Vamos voltar para o Velho Testamento, mas pode falar. Vamos lá. Que o senhor também está achando engraçado, né? Não, eu me divirto com a senhora aqui, porque são posições pessoais, e essas coisas é muito íntimo de cada um. É verdade. óbvio que nós não queremos, em hipótese nenhuma, sermos egoístas, né? Se nós podemos ajudar alguém, nós vamos ajudar. Mas nós temos posições pessoais em relação a muitas coisas. E estas coisas, elas são sempre secundárias. Então, nas coisas secundárias, nós podemos divergir. O que nós não podemos divergir é naquilo que é fundamental. E o que é fundamental para a gente é Jesus. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, transformar a nossa vida e nos dar a vida eterna. Então, nesse ponto, nós devemos ser unânimes. É só Jesus. No resto, que é secundário, nós temos as nossas posições, né? Por exemplo, nós somos
pré-tribulacionistas. Nós cremos que vamos ser arrebatados antes da tribulação. Mas nós conhecemos tantos pregadores bons, tantos irmãos em Cristo, Sim, amigos da gente, que crê na pós-tribulação. Crê que a igreja vai ficar na tribulação. São posicionamentos. Né? verdade, pastor. Nós, nazarenos, nós aqui na igreja nossa, nós só batizamos por imersão. Por isso nós temos um baita batistério aqui. Mas nós cremos e temos muitos irmãos e amigos que batizam por aspersão. São coisas secundárias, né? Então, estas coisas não devem nos separar. Nós estamos unidos pela cruz e pelo sangue de Jesus. E quanto à doação de órgãos também, irmã Elma, é uma posição secundária e muito pessoal. Tá? Muito. Então, vamos embora, vamos ler. Vamos embora. Pastor, olha como era importante as pessoas quando morriam. Os reis, por exemplo, vamos dar uma olhada, eu vou pegar alguns reis apenas. Porque eu quero falar outras coisas mais importantes. Segundo Samuel, quando morre Saul, né, no enterro de 1 Samuel 31, pastor. 1 Samuel 31. Veja bem, Saul morreu. Será que Davi ou os outros homens não podiam dizer assim, deixa o corpo dele para lá, larga o corpo de Saul, porque já está mesmo lá no terreno inimigo, lá para os filisteus, deixa o corpo de Saul lá. Mas não, homens arriscaram sua vida para dar àquele rei um sepultamento digno. Então, 1 Samuel 31, versículo 8, pastor. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-sean. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-sean e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos dele e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Olha só, queimaram e sepultaram. Também eles já tinham pego, né? Os inimigos tinham levado a cabeça deles. Mas vejam bem, arriscaram a vida para tirar o corpo da mão do inimigo e levar o corpo para a terra onde o Senhor habitava, onde estava o tabernáculo, onde estava a arca. E nós vamos ver que todo enterro, depois que um rei morria, era honra o sepultamento. Nascimento, às vezes, foi de forma sem ser esperada, mas o sepultamento era com honra de cada rei. Vamos ver 2 Crônicas, eu quero só dar uma olhadinha em algumas coisas aqui para salientar, pastor, em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no 16:20. 16, segundo Crônicas. Não é Reis, pastor. É Reis, Errei. porque não tem esse texto. Segundo Reis 15. Ok, segundo Reis 16 ou 15? 15:38 primeiro. 15:38. Aí nós vamos indo. Jotão 15:38. morreu. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, seu pai, e Acá, seu filho, reinou em seu lugar. Onde eles eram sepultados? Junto com a família, né? Na cidade de Davi, seu pai. Então, tinha um lugar especial
que era ordenado ali. E ali, geralmente, o senhor sabe pela história de Israel, que eles choravam 30 dias Sim. o falecimento daquele morto, né? Eles choravam e pranteavam, mostravam sua tristeza e sepultavam com honra. Nós vamos ver isso também no 16:20, outro rei sepultado com honra. Acás morreu e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Só mais um, o 20:20, para mostrar os que são com honra, depois os que não tiveram honra no seu sepultamento. 20:20, pastor. 20:20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a... Não, eu estou no 19. 20:20. 20:20. Eu estou no 19. Quanto aos demais atos de Ezequias, a todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Isso. Aí nós vemos reis que foram ótimos reis, que viveram uma vida segundo a vontade de Deus, que obedeceram a palavra de Deus. Esses homens mereceram e foram dignos de honra, foram dignos de choro, do pranto do povo, foram dignos do olhar do povo e foram enterrados com honra, os seus corpos, né? E agora nós vamos ver que outros reis não tiveram, tem muitos reis, né? Acabe, por exemplo, ele morreu numa carroça e os cães lamberam o sangue dele. Jezabel foi jogada de cima de uma varanda e os cães vieram e comeram. Quando eles foram sepultá-la, já tinha sido toda comida por cães. Então, outros reis também tiveram esse péssimo sepultamento e nós vamos ver dois agora, mas nós vimos a diferença entre honrar o corpo e desprezar o corpo. Agora em 2 Crônicas, agora eu vou para Crônicas mesmo, 33:20. Vamos lá. Manassés, rei Manassés, morreu e foi sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, onde que ele não foi no sepulcro dos reis, nem foi na cidade de Davi, né? Foi na própria casa dele. Ou seja, ele não teve honra. Por quê? Ele foi um rei que se arrependeu. Mas a Bíblia fala que não houve rei tão mau como Josafá, como Manassés. Não teve um rei que fosse tão mau quanto ele. O pior homem do mundo, né? Pior. Mas também teve um outro aqui. Deixa eu lembrar. Jeorão. 2 Crônicas 21, de 18-20. Esse foi triste também, né, pastor? Foi. 2 Crônicas 21, de 18-20. Olha esse rei, como é que ele morreu e foi enterrado. Vamos lá. Depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E depois, sem deixar saudades. Essa frase é muito dura. Sem deixar saudades, foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. A minha Bíblia fala, e se foi sem deixar de si saudades. Que triste, hein, pastor? E se foi sem deixar saudades, é uma frase dura. É porque não tinha bondade na vida desse homem nenhuma, né? Meu pai, que tristeza. Então a gente vê que mesmo depois de morto, muitas pessoas ainda falam. A Bíblia fala muito ainda depois que as pessoas passaram por aqui. Muita gente deixa suas marcas depois que passou nesta vida.
Eu não sei o que vão falar de mim. Eu espero que falem. É uma mulher que amou o Senhor, que viveu para Ele, que amava ler a Bíblia. Eu espero. É isso mesmo que vão dizer. Mas, pastor, a gente passa pela vida, mas tem que passar de um modo bom. Então eu vou aproveitar, irmã Elma, que a senhora está dizendo isso, para que agora quem está conosco aqui conectado, pare um segundinho e pense. Quão triste é nós passarmos por essa vida, vivendo, porque aqui Georão viveu só 40 anos. E reinou 8 só. Só 40 anos. E o texto diz que ele não deixou saudade nenhuma. Então, eu e você, nós temos um tempo aqui. Eu já tenho meus 58 anos, já estou indo para 59. E eu quero, daqui para frente, ainda fazer algumas coisas melhores do que eu já fiz, para que eu seja lembrado, e lembrado com bons olhos. E todos nós podemos fazer coisas maravilhosas. Se até aqui nós não deixamos muita saudade, nós podemos começar a investir daqui para frente, semear bem daqui para frente, amar ao próximo, cuidar, servir, para que daqui para frente a vida da gente seja transformada, mudada. E a última lembrança é melhor do que a primeira, né, irmã Elma? A primeira imagem é importante, mas a forma como terminamos é mais importante. A Bíblia já nos diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Portanto, terminar bem a vida é fundamental. Que palavra boa essa, irmã Elma. E agora eu queria mostrar uma coisa maravilhosa que aconteceu com o profeta Eliseu, mesmo depois de morto. Pastor, segunda livro de Reis 13, versículo 21. Segundo Reis 13, 21. Esse Eliseu era poderoso, hein? O Deus dele, né? O Espírito Santo que habita na gente, habita o tempo inteiro. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 13. Versículo 21. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler o 20 também. Eliseu Tá bom, morreu e foi sepultado. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Aleluia! Eu fico pensando aqui, que momento cômico, porque poderoso, maravilhoso, sobrenatural, mas que momento engraçado esse, irmã Elma. Pois é, o Espírito Santo habita no nosso corpo. E agora nós vamos ver que é esse Espírito que habita no nosso corpo, que na hora que Deus chamar o corpo à vida, o Espírito Santo que vai nos reviver, pastor. É o Espírito Santo que vai transformar esse corpo em corpo de glória. É o Espírito Santo que vai nos levantar. É o Espírito que habita em nós. Aleluia. Aleluia. Isso me faz pensar na importância do corpo. Né? A importância desse corpo que o Senhor nos deu. Então vamos abrir agora, pastor. Agora vamos passar para o pedaço bom, que não é mais de morte, né? Amém. Mas eu não quero cometer nenhuma heresia aqui, mas eu não posso deixar de falar isso, porque a cena aqui ela é muito interessante. É muito. O texto está dizendo que Eliseu morreu e foi sepultado. E o grupo de moabitas, que era um grupo de gente que às vezes espancava, roubava e maltratava pessoas. E o texto está dizendo que 2 sujeitos aqui, estavam enterrando um homem que havia morrido. Olha que cena interessante. Eles iam sepultar esse homem. E de repente eles viram aquele bando de moabitas e eles ficaram com medo. Então jogaram aquele homem na sepultura, sem saber, e saíram correndo. E aquele morto caiu em cima dos ossos de Eliseu. Que tocou? Já ressuscitou. Olha que coisa extraordinária, né? E lembrando que o profeta Eliseu
foi discípulo de Elias e foi ele que pediu: Senhor, me dá porção dobrada do espírito de Elias, né? Do espírito do Senhor. Que coisa boa, é muito interessante, isso é maravilhoso. Vamos lá, irmã Elma. Essa Bíblia, ela é tremenda, né, pastor? Ela é espetacular. Verdade. 1 Coríntios agora, eu queria ler vários versículos em 1 Coríntios, mas primeiro é 1 Coríntios 3, versículo 16. Vamos lá. O 3,16. Nós somos santuários. Isso. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aleluia! Olha só, pastor, o santuário é o corpo. Sim. Quando nós lemos lá em Hebreus, que sem santificação ninguém verá o Senhor, está falando o quê? Do corpo. O corpo precisa viver em santidade, porque o Espírito, a Bíblia diz, que o Espírito está sempre pronto, o Espírito está vivo, o Espírito está ligado ao Senhor, o Espírito está recebendo de Deus orientação, direção, mas e o corpo? O corpo precisa ser domado, o corpo precisa ser santificado, o corpo precisa entrar na vida que o Deus quer que a gente viva, porque nós não pertencemos a nós, somos morada dele. Ele nos criou, ele habita em nós. Agora, capítulo 6, esses versículos não dá para deixar de não ler, né, pastor? Sim. O 18, 19 e 20. Vamos lá, esse texto é lindo. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Olha, pastor, essa palavra é muito forte. Glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe por quê? Esse corpo não é seu. Ele foi comprado por Jesus na cruz. Ele foi comprado por um alto preço. Jesus te comprou. E quando você recebeu o Senhor Jesus nessa nova vida que você vive, Jesus disse: cuide do seu corpo. Porque o pior pecado que o homem pode cometer é contra o corpo. Por quê? Porque está pecando contra uma coisa que não é dele, que é do Senhor. É por isso, pastor, que no versículo 9 aqui do capítulo 6, fala que não herdarão os céus nem adúlteros, nem mentirosos, nem homossexuais. Nem... Por quê? Porque eles estão pecando contra o corpo. É imoralidade, né? Bêbados. Eu acho que quem faz isso tem que largar, tem que se voltar para Deus, tem que pensar que o nosso corpo é dele, tem que cuidar disso como se fosse uma coisa preciosíssima. Ah, Senhor Jesus, isto aqui é dele. Meus olhos são dele, minha vida é dele, aquilo que eu gosto de fazer é para ele. E é tão bom quando a gente sabe que nós pertencemos a alguém e que alguém cuida de nós. Amém, pastor? Amém. Eu vou ler novamente aqui então, irmã Elma, o texto, parte final do versículo 19, que diz: e vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Aleluia. Vocês foram comprados por preço. E o verso 9 que a senhora mencionou diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Agora, olha que palavra boa no verso 11, irmã Elma. Verdade. Alguns de vocês eram assim. Oh, meu Deus. Olha o que Paulo está escrevendo. Alguns de vocês eram assim. Nós pertencíamos a essa turma aqui. Nós praticávamos isso aqui. Agora, ele diz assim, mas vocês foram lavados, Aleluia. foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que tremendo. Lindo. Aleluia. Louvado Sabe, seja o Senhor. e uma coisa importante também que está escrito aqui, pastor, que o nosso corpo não é para impureza, o nosso corpo é para o Senhor. O senhor podia ler, continuando, o 12 e o 13, que é muito lindo também, do capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor Aleluia. para o corpo. Olha só, o nosso corpo é para Ele e Ele é para o nosso corpo. Pastor, olha que coisa bonita, né? Eu sou dele, Ele é meu. Amém. Eu vivo para fazer o que Ele gosta e Ele vive em mim para me ensinar a fazer o que Ele gosta. Eu sou dele e Ele é meu. Amém. Eu Amém. amo porque Ele me Amém. amou primeiro. Ah, como é linda a palavra de Deus, como ela conforta, como ela consola. Que delícia que é lê-la, né, pastor? É uma Amém. bênção para nós. Agora, queria ler, antes de entrar em 1 Coríntios 15, Romanos 8. Romanos 8, que fala do Espírito vivificando o nosso corpo. É impressionante, quando a senhora acha o texto, é impressionante como até nisso Jesus nos ensina na forma simples dele viver. Jesus é o nosso modelo, nosso padrão, É nosso verdade. referencial em todas as coisas. Quando nós olhamos para os evangelhos e lemos esta palavra aqui de Paulo aos Coríntios, né, que o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor é para o nosso corpo, e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde Deus habita, nós devemos cuidar bem dele, em todos os aspectos. Devemos ter saúde Sim. e cuidar muito bem dele. E Jesus nos ensina isso na forma simples dele viver. Porque naquela época Jesus caminhava para tudo quanto é lado, irmã Elma. Ele saía da Judéia para a Galiléia, ia para as nações vizinhas. E ele andava e andava e andava quilômetros e quilômetros por dia. Né? Isso fala de uma resistência física muito grande. Então, ele tinha hora para descansar, ele parava para comer, ele parava debaixo de uma árvore, numa sombra, ele tirava tempo para orar, de madrugada, ele nos ensina nas coisas mais simples possíveis, um modo de viver saudável, para viver uma vida agradável ao Senhor em todos os aspectos. Isso é ensinamento para nós hoje. Nós precisamos pedir que Deus nos perdoe. Meu Deus, nós estamos lendo essa palavra aqui hoje, e agora aqui, minha irmã, eu já pedi pelo menos umas 3 vezes para Deus aqui, me perdoe, porque eu já estou aqui, ó, ao mesmo tempo que eu estou com a senhora aqui, estou lendo a Bíblia, mas minha mente já está aqui, Senhor, me perdoa nisso, porque eu falei aqui, Senhor, me perdoa nisso, porque eu falei aqui também, porque nós temos que cuidar bem mesmo de tudo, porque Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. E o plano de Deus é espetacular. Cada coisa espetacular, né? Porque no texto que nós acabamos de ler em Coríntios, quando o versículo seguinte diz que o Senhor, Ele ressuscitou a Jesus pelo seu poder, e Ele nos ressuscitará também, ressuscitará o nosso corpo também.
Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Qual o texto de Romanos, irmã Elma? 11. 8:11. Vamos lá. 8:11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso. Amém. Nós já lemos esse versículo, mas eu retornei a ele, porque agora nós vamos falar exatamente do que está escrito aqui em 1 Coríntios 15. Sim. De o corpo, porque, pastor, o senhor estava falando de Jesus, né? Jesus viveu aqui como homem, e tudo que ele fez foi no poder do Sim. Espírito Santo. Ele usou o poder do Espírito Santo, porque se nós vamos ver, eu espero que dê tempo, ai Senhor, não sei que oração, mas eu quero ler esse 1 Coríntios 15 e quero ler o corpo de Jesus hoje. Em Apocalipse? Isso, então, pastor. Vamos lá, vamos correr aqui então que vamos dá ver tempo. se dá. Então tá bom, 1 Coríntios 15, o senhor abriu aí? Já abri aqui. Tem tantos versículos que eu quero ler aqui, e aqui vai mostrar como que Deus vai fazer, como que o Espírito vai fazer o que lá prometeu em Romanos, que é vivificar o nosso corpo, transformar esse corpo. Ai, meu pai, mas é lindo, 1 Coríntios 15, pastor. Vamos lá. Pode começar a ler, porque eu quero, a partir do versículo 3, porque eu quero contar algumas coisas do corpo glorificado de Jesus aqui. Então vamos lá. 15 a partir do versículo 3. E o bom é que o capítulo 15 só tem 50 e poucos versículos, né? Mas nós vamos curtinho. pular Aí, ó, só tem 58 versículos, é curtinho. Não vai dar tempo, né? Vamos lá. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu amo esse texto. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha só. Dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha só. O que ele está dizendo aqui? Pastor, muita gente não sabe que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para tantas pessoas assim, né? Ele está falando aqui, olha, que apareceu para os apóstolos, apareceu no caminho de Emaús para aqueles 2 discípulos, ele apareceu para o Pedro, ele apareceu para Maria Madalena, e também ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só. Sim. Olha só, Jesus foi visto por muitos, para que ninguém tivesse dúvida da sua ressurreição. E também foi visto por Tiago, irmão de Jesus, e depois, por último, Paulo, né, contemplou o Senhor Jesus. Agora, com que corpo ele foi visto? Pastor, vamos lá para João. Vamos lá para João. Com que corpo ele foi visto? João 21. Deixa eu achar aqui. Ele lembra de Tomé, né? Sim. Tomé. João 20, 24. É isso que a senhora quer? Eu não abri ainda isso, pastor. Pode começar daí. Porque Jesus tinha aparecido a Maria Madalena, né? Depois tinha aparecido aos discípulos, agora ele volta na segunda vez quando Tomé está presente. Isso, eu quero mostrar o corpo dele. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: que a paz seja com vocês.
E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Isso. Pastor, olhe bem com que corpo Jesus aparece a estes discípulos, com esse corpo glorificado que nós vamos ter. Parece que algumas marcas também nós levaremos. Jesus não teve osso quebrado, mas as mãos dele perfuradas, os pés perfurados, o lado perfurado estava no seu corpo glorificado. E foi com este corpo que ele apareceu aos seus discípulos. Foi com este corpo que os discípulos o viram, que muitas pessoas o viram. Ele levava as marcas da cruz. Eu entendi agora por que a senhora não quer doar os olhos, viu, irmã Elma? Pois é. Entendi agora, viu, Elma? Tá pensando que eu penso que eu vou ficar sem olho? Ai, meu pai. Não é bem não vai, assim. Não vai ficar sem, não. Não é bem assim, mas eu vejo. Ó, pastor, a Bíblia me encanta, o senhor sabe disso. Quem me conhece sabe o quanto eu amo essa palavra. E isso acaba sendo parte da minha vida. Eu vivo aquilo que está escrito aqui. Às vezes, a minha filha fala: mãe, você espiritualiza tudo. O que eu vou fazer? Isso aqui impregnou a minha vida, né? Então, eu analiso nos filmes que eu vejo, nos livros que eu vejo, nas músicas que são cantadas, em tudo eu vejo a palavra, pastor, em tudo eu vejo a palavra. Amém, e aqui amém. Eu vejo o corpo de Jesus. Amém. O corpo de Jesus estava intacto. O corpo de Jesus não estava quebrado. Maravilha. Mas os pés e as mãos perfurados. Vamos voltar para lá, para 1 Coríntios 15. Ai, meu Deus, que eu quero ler Apocalipse vamos porque nós temos que ir para o Apocalipse. É lindo terminar com o Apocalipse, né, pastor? Sim. Então, vamos ver como é que esse corpo vai ser transformado. O senhor pode ler para mim a partir do versículo 20. Vamos lá, a partir do verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso, pastor. Agora pula para o 35. Vamos lá para o 35. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Sepultamento aí. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne de seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Olha só, pastor, ele está dizendo aqui o quê? Que o corpo que nós vamos ressuscitar não é o mesmo terreno, nem podia ser,
esse corpo aqui se deteriora dia a dia, a gente vai ficando mais velhinho dia a dia, a gente vai enrugando, a gente vai se desgastando. Mas o corpo glorificado que nós vamos receber, esse vai durar eternamente. Então, ele tem que ser de uma outra natureza. Mas Deus aqui deixa bem claro, e Paulo nos diz que se semeia de um jeito o corpo, e vai nascer de outro, mas é engraçado que é o mesmo corpo. Não é outro corpo que nós vamos receber. Paulo não está dizendo aqui, ó, quando você estiver lá no céu em espírito, já gozando das glórias de Deus, você vai receber um corpo. Não, é o corpo que está aqui embaixo, que era o meu, que era o da Elma, é esse corpo aqui, é esse que vai ser ressuscitado. Deus está dizendo que semeia de um jeito, mas ele vai ser glorificado do outro, porque no arrebatamento o corpo sobe para encontrar com o espírito que está lá em cima com o Amém. Senhor. É o mesmo corpo, pastor. Por isso é importante cuidar desse corpo. Agora, veja que bonito. É lógico que Deus vai dar uma melhoradinha nele, né, irmão? O Senhor vai dar uma melhorada nele, né? Amém, glória a Deus. Olha só, continua lendo 42, o 43 e 44. Vamos lá. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Olha aí, pastor, nós vamos receber muito mais bonito, porque está falando que o novo corpo é incorruptível, espiritual, glorioso, eterno e totalmente transformado. É lindo, maravilhoso, diferente, mas é o mesmo corpo. Sim. Ele vai receber uma transformação. Olha, pensa bem o que Jesus vai fazer com a gente. Aleluia, Amém. Maravilha. Amém, Maelma. Amém? Só mais um pedacinho, pastor, para que a gente possa pular. O 47 e o 49. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Veja só, na minha vida, eu não carrego só esse corpo terreno. Eu já trago a imagem do que é celestial hoje, agora, na minha vida, para testemunho, para luz, para bênção. Amém. Não é verdade, pastor? É não é mesmo. Isso que esse texto está nos dizendo? Sem dúvida. Sem dúvida. E agora vamos terminar o último versículo aqui para terminar com o Apocalipse. 55. Temos que dizer isso. Para que medo de morte? Para que medo desse inimigo? Olha lá, pastor, 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Oh, meu Deus, esse versículo é lindo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. É vão. Amém, aleluia. Pastor, tudo é um grito de vitória. Tudo nessa vida vai passar. Nós somos felizes aqui. Nós amamos, nós tivemos família, nós vivemos bem, nós temos uma igreja, nós temos irmãos queridos, nós temos amigos que nos amam. Mas vamos morrer. Agora o apóstolo Paulo olha para a morte e fala: onde está a sua vitória, morte? Se com ela eu vou receber um corpo novo, vou ser transformado, vou ser muito mais bonito, vou ser muito melhor. O que a morte tem de vitória na vida de um crente, pastor? O
que ela tem de vitória? Aleluia. Nesse pelo texto, o Senhor. apóstolo Paulo, ele esbofeteia a morte, ele despreza a morte, ele diz, ó morte, onde está a tua força? Ó morte, onde está a tua vitória? O pecado, a Isso lei. mesmo. Agora, tragada foi a morte pela vitória. Em Jesus, Em nós Jesus. temos vitória, novo corpo, nova Aleluia. vida. Aleluia. Glória a Deus. Que Amém. coisa boa. Amém. Irmão, são 8h05, nós temos mais uns minutinhos. Vamos para o Apocalipse? Vamos? Então vamos lá. Vamos lá para a gente poder orar com os nossos irmãos. Só ler um pedacinho desse Cristo glorioso, pastor. Esse Cristo maravilhoso. A partir, né? Do verso 9 do capítulo 1. Isso mesmo. Então vamos Pode lá. começar. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação e no reino, na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao Aleluia. meu voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Esse Glória é o a nosso Deus. Jesus, pastor. Como que a gente pode representar Jesus com aquela cara toda esmilinguida, com aquele olho, com aqueles cabelos? Sem Jesus chance, Maelma. Esse é o nosso Jesus, pastor, que brilha mais que o sol, que esteve morto, mas está vivo. Aleluia. Que é a nossa estrela da manhã, que é o Deus que nos acompanha, que é o Deus poderoso, que é o Deus que vence batalhas, que é o Deus que mora na nossa vida, que cuida de nós. Aleluia. Amém. Esse é o Jesus que não pode ser representado. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. É lindo. Palavra linda. Texto extraordinário. Como é bom saber que o nosso Deus tem tudo preparado, tudo pronto para todos nós. Amém, pastor. Irmã, então hoje nós precisamos entregar a vida para Jesus, confiar nele, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pedir que o Senhor nos purifique, nos lave, pedir que o Senhor nos dê sabedoria e graça e que Ele nos dê perseverança, para que no meio de tudo isso que a gente está vivendo, nós continuemos olhando para Ele, firmes, como diz o texto de Coríntios 15:58, sejam firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Então, meu irmão, hoje nós estamos dizendo para você aqui, entregue a sua vida para Jesus, confie nele, descanse nele, suporte as aflições, não temas porque o Senhor é contigo, aguente firme até o fim, porque você receberá tudo o que está prometido nesta palavra. Você receberá, porque o Senhor é bom, é justo e é fiel. Amém. Oh, glória. Aleluia. Glória, vamos orar?
senhora quer fazer um desfecho ainda? A senhora tem mais alguma coisa para completar para a gente orar? Ah, não, pastor. Tá tudo bom. Ai, que maravilha que é essa palavra tremenda que toca a nossa vida, toca o nosso coração e nos convida a viver uma vida pertinho do Senhor. Amém, amém. Temos alguns pedidos de oração aqui, irmã Elma. Vários pedidos chegam, mas chegou aqui para mim agora o pedido de oração de Sidney, está pedindo oração em favor da Érica, que foi contaminada e se está internada. Nós vamos orar por ela, viu, Sidney? Nós também vamos orar aqui pela irmã Elaine, está pedindo oração pelas cunhadas. A Ruth, que operou, fez uma cirurgia, né, e nós vamos orar por ela. E também chegou uma oração da Isabel, pedindo pela família de um amigo na África do Sul, que hoje à tarde, infelizmente, tirou a própria vida, e nós vamos orar pela família, pedindo que Deus traga consolo ao coração da família. Amém, pastor. Irmã Elma, nós vamos orar por vários irmãos que estão enfermos, vamos orar pelo nosso povo, pela igreja, vamos dar graças por tudo que o Senhor tem feito de bom por nós e pedir que Ele nos ajude a permanecermos firmes. Então vamos orar, a senhora pode orar conosco por esses Amém. pedidos e depois nós já vamos encerrar. Pai querido, queremos declarar o quanto te amamos, o quanto somos dependentes do Senhor. Pai, tesouro precioso, nossa vida. Deus, como tu és mais desejável do que todas as coisas neste mundo. Tu és o nosso Pai querido, que nunca nos deixa, nem de noite, nem de dia. É por causa do teu amor, Pai. É por causa do que o Senhor prometeu, que nós queremos entregar agora nas tuas mãos cada um dos nossos pedidos que ouvimos agora, Pai. Cada pessoa nomeada, cada um que está assistindo a nossa live e que precisa e que tem uma necessidade que quer apresentar diante de Ti. Nos lembramos de alguns nomes, Pai, e te pedimos cura, abençoa, conforta corações, derrama paz àquele que necessita. Deus te faz presente na vida dos nossos queridos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos livra deste vírus que tem transtornado a nossa vida, que tem nos livrado de coisas boas que nós podemos desfrutar, Pai. Sabemos que o tempo se aproxima, mas te pedimos, Pai, que tu reforces a nossa fé, que tu andes conosco, que fortaleça as nossas vidas. Deus, abençoa a igreja, abençoa o teu povo, abençoa a nossa liderança, a nossa cidade, Pai. Ó Deus, quantas pessoas precisando de Ti. Derrama da Tua graça, Pai. Neste minuto nós te pedimos, toca vidas, abençoa pessoas. Ó Deus, que a Tua palavra faça o que jamais podemos fazer. Que ela toque, que ela abençoe, que ela, Pai, produza sementes vivas dentro do coração de cada um do Teu povo. E nos una, Pai. Porque os dias estão difíceis, nós temos ouvido, Pai, as coisas estão acontecendo e nós precisamos desesperadamente de estar pertinhos do Senhor. Abençoa cada um que está nos assistindo agora e abençoa nós que estamos também trabalhando na Tua causa e vivendo para contar aquilo que Tu tem feito na nossa vida. Derrama da Tua graça sobre a vida do pastor Luiz, sobre a sua família, sobre cada um daqueles que pertencem à nossa igreja e a todas as igrejas aqui de Rio Claro. Abençoa, Pai. Humildemente nós te pedimos perdão pelas nossas faltas, perdão pelos nossos pecados, para que nós podemos andar sempre na sua luz, Pai, no nome de Jesus, a quem nós amamos tanto. Amém. Amém, amém, Obrigada, amém. Senhor. Graças a Deus, que bom podemos falar com o Senhor, que bom podemos abrir a palavra. Esse é um tempo precioso, queridos, e eu quero de novo dizer para você, nós queremos caminhar com você,
Nós queremos Amém. estar em contato com você. Se você tem uma necessidade hoje espiritual, entre em contato conosco. Se você está com um problema familiar, fale conosco. E se você precisa de ajuda em alguma outra área, nós queremos estender a mão a você. Portanto, nosso site inrc.com.br está à sua disposição. Os nossos telefones, as nossas redes sociais, nós queremos que você nos chame, Amém. porque queremos caminhar com você. Baixe o nosso aplicativo, inrc.com.br. Esteja conectado conosco. Participe das nossas lives, dos nossos cultos. Vamos andar juntos e servir ao Amém. Senhor juntos. Amém? Então, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe no nome precioso de Jesus. Amém, Irmã Pai. Elma, muito obrigado por mais uma quinta-feira juntos. Deus a abençoe, guarde a sua vida, te proteja de todo mal. E semana que vem nós estamos juntos aqui. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. E Deus você, abençoe querido, nosso povo. domingo 9 da manhã, domingo às 19, nós estamos juntos aqui no nosso cultão. Vamos juntos, Amém. tá? Um bom descanso para você, fica na paz, que o Senhor te guarde, te abençoe e o Espírito de Deus seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Boa noite para todos. Amém. Boa noite. Ô, pastor, muito bom.